Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. E nessa videoaula nós vamos fazer a nossa parte prática de procedures. Aqui na parte de procedures, vamos ver como criar a nossa primeira procedure. Então vamos ver o comando. A gente tem o create function. Então eu tenho o nome da minha função que eu vou dar, aí o nome vai depender de qual vocês vão escolher. Seria interessante vocês terem um padrão para a criação desse nome. A gente tem aqui o primeiro parâmetro, né? Que vocês podem escolher o nome que vocês querem e o tipo. Então aqui eu tenho no caso parâmetro 01 inteiro, parâmetro 02 float e eu posso ter vários parâmetros aqui. E o retorno que eu vou ter. No caso aqui, o retorno de tipo inteiro, mas poderia ser um retorno de qualquer tipo, né? Inclusive, se você não for retornar nada, você pode colocar no lugar de integer aqui void, tá? Interessante também essa marcação, né, que ela tem no início e no fim, onde você fala qual o tipo de linguagem que a gente vai estar utilizando, que no nosso caso é a PLP GSQL. E aqui eu vou ter as declarações, que vai me dizer quais as variáveis que eu vou usar aqui dentro do nosso sistema. A gente vai ver, inclusive, a variável do tipo registro, que vai armazenar um registro de uma tabela, para a gente poder estar utilizando. E aqui a gente vai fazer os códigos, ok? Vamos fazer a nossa primeira função, né? Eu já deixei aqui pronto para adiantar um pouco a aula. Eu tenho aqui primeiro o drop function, né? Porque a nossa função, já fiz os testes aqui, ela existe. Bem, ainda não existe, mas é porque eu na verdade já tinha apagado. E agora nós temos aqui o create function soma. Coloquei a primeira variável, a segunda variável do tipo inteiro. O que ele vai retornar? Ele vai retornar um inteiro, certo? Eu ainda declarei, nem precisava, tá gente? Mas eu declarei um total para poder armazenar aqui e falar um pouco de uma mensagem que a gente pode estar colocando para a gente poder, de certa forma, debugar o código do procedimento. E aqui eu coloquei, olha, total vai ser 2 ponto igual, tá gente? Olha, importante, isso não é só o igual, é 2 ponto igual a variável 1 mais variável 2. Depois que a gente fez isso, esse raise notice aqui, ele simplesmente leva essa informação como se fosse uma mensagem para a gente poder printar ela, para a gente ver onde que o código está passando. Ela não influencia em nada no resultado do nosso código, tá? É só para printar, então ela não vai aparecer em momento nenhum. Vocês vão ver como que a gente vê aqui agora. Eu vou executar, então vamos criar a nossa... E aqui eu dou o return, né? Eu dou um return no total. Eu vou falar daqui a pouco sobre esse raise exception aqui. Vamos lá, vamos executar o nosso create function soma. A gente vai criar a nossa soma. Criou, né? E agora a gente vai executar. Para executar, a gente coloca select, o nome da função e os valores que eu quero passar. Esses valores poderiam ser colunas também de uma tabela que eu estivesse selecionando. A gente vai ver casos que a gente vai usar assim no próxima etapa. Vamos ver o resultado, ele vai somar, né? E me deu o resultado aqui 5, ok? Então, olha só, o resultado aqui não foi influenciado em nada por essa notícia aqui que a gente imprimiu, né? Essa informação. Mas aqui, se a gente vir aqui nessa abazinha de mensagens aqui, ó, você vai ver que ele falou, olha, valor 1, 2, valor 2, 3, total 5. Então, à medida que a gente coloca essas informações dentro do código da Procedure, eu consigo ver por onde que o nosso código passou e ajuda a gente no processo de debugar essa função, ok? Já o hide exception, esse cara aqui, ele lança uma exceção. Então, assim, se você quiser parar a execução da sua procedure, sua função, por um erro, por exemplo, um parâmetro que foi informado com valor inválido, alguma coisa do tipo, você pode usar essa expressão aqui, tá? A gente vai ver como utilizar mais à frente. Vamos lá, uma procedure simples aqui agora, a gente vai pegar o seguinte. Eu dei o drop aqui no dados do autor e criei uma função, né, com o nome dados autor e coloquei n autor varchar 30, que é o parâmetro de entrada.
O resultado eu vou retornar um tipo text, tá? Isso é interessante também. Aí o que eu fiz aqui? Eu coloquei um declare e esse declare é do tipo record. Esse record ele armazena uma linha de cada vez de uma tabela, mas ele armazena com todas as colunas e facilita muito para a gente poder pegar essa informação. Então, como que eu coloco dentro dos dados o valor que eu quero, né? Na verdade, o que eu estou querendo fazer aqui é colocar quantos livros que eu tenho de cada autor. Então, eu quero falar assim, quantos livros de cada autor possui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Select, aí eu faço o que? Into dados, quer dizer, eu vou inserir esse select aqui dentro de dados. E o que vai conter esse select? Um sum, quantidade. Aí eu vou fazer o que? De livros, né? Aí eu fiz aqui o comando para fazer a soma da quantidade de estoque que eu tenho de quê? De um determinado autor. Por isso que eu relacionei títulos com autor aqui. Tá vendo? Eu relacionei livro, autor e escreve. Para eu poder fazer o relacionamento e pegar quantos livros um determinado autor escreveu. E aqui no final, ó, eu coloquei a.nome autor igual a n autor, que é o parâmetro que está entrando lá da nossa função. Então ele vai pegar somente os livros daquele autor que foi entrado lá na solicitação. Aí olha que legal, eu coloquei aqui um raise notice, lembrando que isso aqui não atrapalha em nada na nossa execução. E um detalhe, tá gente, ó, tá vendo que eu coloco um percentozinho aqui? É igual lá na impressão do C, eu coloco vírgula e coloco as variáveis na frente que eu quero que ele printa. Na sequência que tiver as porcentagens, ele vai fazer a impressão das variáveis aqui na frente, tá? E aqui no return, ó, return, eu coloquei o autor, usei um caractere aqui que é o e, que é usado para concatenar string, né? Aí eu coloquei n autor, que eu vou imprimir o nome do autor. Então, o autor João possui, aí aqui vai pegar a quantidade de dados, que é essa quantidade aqui, ó, tá vendo que o nome até muda, ó, que é a quantidade de quê? Desse cara de dados. Então, se eu tivesse outros nomes de coluna, eu poderia estar fazendo a referência do mesmo jeito, dados, ponto, nome da coluna. Se eu tivesse pego, por exemplo, uma tabela com várias colunas. Quando ele faz isso, ele vai me retornar qual é o valor. Olha que legal, vamos executar aqui. Opa, ele não executou por causa aqui do create. Deixa eu apagar aqui, ver se tem alguma coisa. Vamos ver. Ela já tinha sido apagada. Não, apagou. Aí eu vou vir e vou criar ela agora. Vamos lá. Ok, criou também a nossa função. E agora nós vamos usar. Olha que legal. Eu vou usar essa função que eu criei passando como parâmetro o nome do autor, não é? Então eu coloquei o nome da função, o autor passando dentro do select, que eu vou selecionar todos os autores, ó. Então a cada linha de cada autor que ele selecionar, ele vai passar o nome do autor e ele vai retornar aquele resultado para a gente da função. Olha que legal. Eu peguei o ID do autor, nome do autor, que é os campos da tabela, né? E aqui eu vou colocar o que? Colocou o resultado, que é o texto que retornou. O autor Machado de Assis possui 16 livros. O autor Jorge Amado possui 26 livros, que é o total que cada um mesmo possui. Tá? Então isso é bem interessante. Então agora a gente vai fazer uma outra versão um pouquinho diferente dessa consulta de estoque, mas só que a gente vai usar para classificar os autores pela quantidade de livros que ele tem, tá? Dentro da nossa biblioteca. Então, para isso, eu vou colocar o nome do autor como parâmetro de entrada da função e o nome da função vai ser classifica autor. O resultado também vai ser um texto, tá? Então, a gente vai colocar assim, ó, dados do tipo record, que é a variável que eu vou estar usando, e eu estou fazendo um select aqui, mas só que esse select eu estou pegando, ó, a mesma coisa, estou pegando a quantidade de livros que eu tenho. Então, aqui eu estou fazendo um outro teste. Depois que eu peguei essa quantidade, eu já testo assim, ó. Se a quantidade for menor do que 10, eu escrevo uma notícia falando que o autor é bronze e retorno bronze. Eu estou retornando bronze. Isso aqui é só para mim saber onde que está passando o código. A gente vai ver isso ali na frente quando a gente for ver as mensagens que for executando.
Se esse autor ele tiver entre 10 e 25 livros, ele é autor prata. E se ele for, caso nenhum dos dois, né, ele vai ser maior, né, porque se não for menor do que 10, não for entre 10 e 25, ele vai ser maior. Então, se ele for maior, ele é um autor do tipo ouro, tá? Então, vamos executar esse cara aqui, tá? Ele está falando que já existe a função. Deixa eu apagar a função e fazer ela de novo. Opa, foi um pouquinho para baixo. Vamos lá. Deixa eu selecionar ela aqui. Apagar ela. Beleza, apagou. Vamos executar esse cara aqui agora, né? Ok. Vou executar. Bem, agora foi criado com sucesso. E agora, olha só, o comando de autor a gente vai fazer o classifica autor e vai ver os dados do autor também. Então a gente vai selecionar o autor, todos os autores, e para cada autor a gente vai passar o nome do autor para essa função. Entendeu como é que é bem útil para a gente estar utilizando isso? A gente pode usar em várias situações. Vamos executar. Veio, né? Então aqui eu tenho Machado de Assis, ele é prata e ele possui 16 livros. Esse cara, Jorge Amado, ele é ouro porque ele tem 26 livros, é mais, né? E o Guimarães Rosa, ele é bronze porque ele só tem 9 livros, é menor que 10. Então vocês estão vendo que as colunas retornadas já são o resultado da nossa função que a gente executou aqui, ok? Quando a gente falou na aula passada, a gente falou também que as procedures poderiam ser utilizadas para manter a consistência do banco de dados. E a gente pode fazer isso sim. Por exemplo, eu vou fazer uma alteração aqui e vou adicionar na editora um campo que vai ser quantidade de autores. Então, lá na tabela editora, eu estou adicionando quantidade de autores. E eu vou fazer uma procedure que vai fazer esse cálculo para mim. Então, quando eu executar a procedure, ele vai pegar os autores, a quantidade de autores que essa coluna aqui tem em editora, e vai atualizar ela. Vamos dar uma olhada aqui em autores. Deixa eu pegar aqui, Select Editor. Ó. Vocês vão ver que quando a gente selecionar, eu já criei a coluna lá, a coluna editora aqui, ela vai estar vazia. Tá vendo? Espera. Opa, aqui. A quantidade de autores está toda nula, porque eu só criei, não coloquei valor nenhum. Então, quando eu executar esse procedimento, por exemplo, ele vai falar assim, olha, essa editora Arqueiro aqui, ela tem tantos livros. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Vamos lá, como que a gente faz esse cálculo aqui agora? Vamos lá, eu coloquei aqui o create function, conta autores. Eu estou contando todos os autores, então eu coloquei sem nenhum parâmetro, tá vendo? E essa função não vai retornar nada, eu coloquei para não retornar nada, tá? Aí o que vai acontecer? A gente vai pegar os dados, que vai ser do tipo record, e vai armazenar aqui dentro. Então, olha que interessante. A gente vai rodar a tabela, né? O resultado do SQL como se fosse uma tabela, e a cada registro a gente vai fazer um update. Então eu falei assim, ó, for dados, sendo que esses dados eles estão dentro, está recebendo aqui, né? Esse select que eu coloquei, tá? E o resultado desse select eu estou dando um loop. Olha só, o que eu fiz aqui? Eu coloquei select editora, conte, eu estou contando quantos registros tem, né? Quantidade, from livros, group by editora. Então eu estou contando aqui pela tabela livros quantos livros cada editora tem, tá, gente? Então, como eu fiz esse resultado, se eu executar ele sozinho, olha o que ele me traz. Ó. É sempre interessante vocês fazerem separado, né? Vamos lá. Aqui, ele vai me trazer o ID da editora e quantos livros tem. Aqui eu tenho 2 livros que não tem editora.
tá? Então, o que esse comando vai fazer? Ele vai vir em dados, que é o resultado desse cara, então eu vou ter ID, editor e quantidade, e vai rodar linha a linha. Como que ele faz para rodar? Ele usa esse comando loop e o end loop, tá? Então, ele vai rodar todos os dados que tiver dentro desse select em um loop até acabar ele. Aí, a cada linha que eu pegar, eu vou fazer o que? Update editora, set quantidade de autores vai ser igual ao dados, que é o que veio aqui do resultado da somatória aqui, da quantidade, né, do conte, onde a editora foi igual a dados.editora. Então, eu estou pegando para cada uma dessas editoras aqui e atualizando dados. O que eu fiz aqui foi só executar o RaiseNodes, né, que na verdade ele tá printando aqui para mim, a editora tal possui tantos livros. Bem, feito isso, eu coloco o retorno para finalizar. Eu não tenho nada retornando, né? Ele está retornando o void. E a gente vai criar aqui. Opa, ele está falando que já existe. Vamos apagar esse cara e vão recriar ele. Vamos lá. Beleza, recriou, tá vendo? E agora que ele recriou, a gente pode estar executando. A gente vai ver, vou executar antes a tabela de editora, antes de executar, para a gente ver que está tudo nulo, não tem valor nenhum preenchido. Depois nós vamos executar aquela função. Olha, ele vai me dar o resultado aqui. Tá vendo? Está tudo nulo, não tem nada. Aí eu vou executar a nossa função agora que vai manter o valor atualizado. Vai atualizar o valor e vamos executar de novo aqui, né? Ele executou, tá vendo? Se a gente vir aqui em mensagem, vocês lembram que eu coloquei para imprimir. Ele vai me falar, fala assim, note-se, aí vai colocar null possui 2, que na verdade é aquele resultado, né? Ele executou, agora eu vou vir aqui e vou executar a editora. Pronto. Vocês vão ver que para cada um dos autores aqui, das editoras, ele vai colocar a quantidade aqui, que é o cálculo que a nossa Procedure está fazendo. Beleza? Então, olha só, uma outra coisa que a gente colocou é para atualizar de dados lá dentro do nosso primeiro slide. E aqui eu fiz uma Procedure que ele faz o insere de um livro. Então, deixa eu dar o drop aqui, para ver se ela existe, né? Vou apagar. E olha que interessante, aqui nós temos título, nós temos quantidade e nós temos a editora que a gente vai entrar como se fosse uma string, tá? Então o que acontece? A gente está usando uma função para inserir dados. Se a gente fizer dessa forma, a gente tem a possibilidade de dentro do corpo da nossa função validar se esses dados estão válidos. Isso ajuda muito porque se vários desenvolvedores de software desenvolver software para esse mesmo banco de dados, todos vão seguir essa mesma regra de inserir um livro. Tá? Isso é muito legal. A gente não precisa ficar divulgando essas regras e vendo se eles estão executando. O próprio banco de dados já vai fazer essa validação para a gente. Então aqui a gente está vendo que eu coloquei, se a quantidade, que é a quantidade que veio aqui do parâmetro aqui em cima, ele for menor ou igual a zero, eu falo que a quantidade é inválida e eu dou um exception. Então ele não executa, ele vai dar um erro. Aí o que eu faço? Eu pego e faço assim, select into dados, asterisco from editora, ou o nome da editora foi igual a editora. Então o que eu estou testando aqui na verdade? Eu peguei o nome da editora que veio como parâmetro e verifiquei se essa editora está cadastrada dentro da minha tabela de editoras. Porque se ela não tiver cadastrada lá dentro, eu não posso permitir inserir ela. E até porque, como eu vou inserir um livro, eu não preciso do nome da editora, eu preciso do código, eu preciso pegar também o código da editora aqui, né? Então eu estou falando assim, se depois de eu ter selecionado aqui o dados.id da editora foi igual a null, quer dizer, eu não achei nada aqui, eu não achei o nome da editora aqui. Então ele vai falar que a editora é errada e vai dar um erro. Então aí, se nenhuma dessas opções deu erro, ele vai inserir o nosso livro. Aí ele faz o insert into, né? Aí aqui são os campos. Eu coloquei a data corrente aqui só para facilitar
o entendimento e coloquei o nome do título, a quantidade e o ID da editora, tá vendo? Que eu já peguei lá como resultado do select aqui em cima. E aqui eu dou um resultado, eu coloquei return, registro inserido com sucesso, ok? Se a gente for executar agora, vamos lá. Executou, né? Agora, se a gente for inserir, por exemplo, esse livro aqui eu estou inserindo um livro de IA na editora Érica com quantidade de estoque 3, né? Deixa eu executar mais uma vez. Editora inválida. Ah, tá. Ó, por que ele me deu erro? Olha que interessante, né? Editora é inválida, ele está falando. Editora é inválida porque está de Érica aqui. E na verdade o nome dessa editora é Érica só. Então, ó, vou selecionar e vou mandar inserir de novo. Tá. Esse probleminha é porque é o seguinte, como eu inseri os códigos lá todos na mão, informando a chave primária, ele vai começar a regerar a chave primária. Tem alguns comandos que a gente usa para fazer essa sequência acompanhar. Mas como eu não usei, deixa eu dar várias vezes aqui. Tá vendo que ele está indo 11, 12, entendeu? Ele vai executar até a chave primária não existir uma igual. Espera aí que vai ser agora. Vai executar. Beleza, inseriu o registro, ó, né? Ó, registro inserido com sucesso. Se a gente vir aqui em mensagens, a gente vai ver que todas as ROMs foram executadas com sucesso, beleza. Agora, olha que interessante, eu vou colocar aqui, por exemplo, um saldo igual a 0. Eu quero inserir esse cara e vou mandar executar. Olha, ele não vai executar, ele vai me dar uma mensagem, ó, erro, quantidade inválida, tá? Se a quantidade aqui ela for válida, por exemplo, vamos lá, vamos colocar aqui uma quantidade de 2. E se eu colocar, por exemplo, um valor qualquer aqui que não existe uma editora com o nome, ó, essa editora aqui não existe dentro do nosso cadastro. Então, se eu coloco esse cara e executo aqui, ele dá um erro falando que a editora ela é inválida. Beleza? Pessoal, a parte de funções dentro do nosso Postgre dá uma infinidade de possibilidades para a gente poder estar trabalhando com restrição de integridade, com validação de dados e para a gente fazer assim facilitar o desenvolvimento de alguns comandos SQL complexos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A aula foi um pouquinho longa, mas eu acho que valeu a pena. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os nossos procedimentos armazenados, os nossos procedures. Então vamos lá. Bem, o que são funções ou procedures armazenados ou procedimentos? São funções ou procedimentos que são trechos de códigos que ficam armazenados dentro do banco de dados. Então a gente vai ter código dentro do banco de dados, vai ser executado direto dentro do banco de dados. Então assim, para que serve isso, né? Isso vai servir para a gente fazer processamento em lote, quando a gente tem várias tarefas para realizar, que a gente pode sequenciar essas tarefas dentro de uma procedure e executar somente um comando que vai executar todas elas. A gente pode fazer validação de regras de negócio, por exemplo. Olha, eu vou deixar inserir um registro na tabela, mas eu não vou deixar inserir um registro negativo. Ou, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma regra de quantidade mínima em estoque, que eu vou ter que seguir. Se eu fizer uma procedure que armazena o registro no estoque, que eu insere o registro no estoque, através dessa procedure eu posso fazer esses testes antes de inserir. Se não validar os testes, eu não deixo passar. Então a gente consegue fazer regras bem complexas em termos dos dados que o usuário vai entrar para poder inserir dados dentro do sistema. A gente pode fazer o processamento de consultas complexas. Às vezes, dependendo da situação, a gente tem que resolver problemas de consultas muito complexas, fazendo várias consultas uma após a outra, e com o resultado de uma trabalhar a seguinte quando a gente usa dentro de aplicação. Com o uso de procedures, a gente consegue melhorar tanto o desempenho como também
facilitar esse desenvolvimento. Atualização de dados, que pode ser usado para editar os dados que estão no banco de dados ou inserir informações e, ao mesmo tempo, fazer a validação se essas informações estão corretas, né? E uma outra vantagem interessante é que centraliza as informações, né? Vamos imaginar por que centraliza, né? Pô, mas o banco de dados já tem todas as informações centralizadas. Sim, mas, por exemplo, se você tem, por exemplo, uma forma de atualizar o estoque, não necessariamente você vai restringir quais as linguagens que vai poder acessar o banco de dados. Então, eu vou poder desenvolver um software que acessa o banco de dados e, ao mesmo tempo, atualiza as informações, e outra pessoa também pode. Se você coloca essas regras todas dentro do banco de dados e usa uma função para inserir, obrigatoriamente todo mundo vai seguir as mesmas regras. Então você acaba centralizando e mantendo as informações consistentes também no banco de dados quando você usa esses recursos para fazer inserção de dados e atualização. Bem, quais as vantagens? Reduz o tráfego na rede entre a aplicação e o servidor de banco de dados. Então, vocês imaginam o seguinte, dependendo do processamento que a gente vai fazer, cada vez que de uma máquina aqui, né, a gente transmite um comando para cá solicitando um SQL, tem que passar por toda essa parte de rede, né? Vai empacotar, fazer o pacote, vai jogar na rede, vai vir aqui, vai fazer validação, entrar aqui, processar, depois vai retornar os pacotes. Esses pacotes são divididos em vários pacotes que são transmitidos na rede, recuperados, montados, descompactados e depois exibidos aqui. Isso, dependendo do fluxo que a gente for fazer, isso pode ser executado várias vezes. O que acontece é que, em vez de a gente ficar nesse tráfego de rede, fazendo essa modificação, a gente pode simplesmente fazer uma função que faça tudo aqui. Então os dados já estão todos dentro do servidor. É muito mais rápido, não tem esse tráfego de informações. Eu tenho um exemplo prático, eu tive uma vez que a gente desenvolvia um software para fazer atualização de estoque, né? Ele fazia uma verificação se os pedidos eles estavam completos dentro do estoque. Aí o que aconteceu de interessante, né? A gente pegou esse procedimento, ele demorava assim, dependendo do volume de dados que tinha dentro da empresa, um dia praticamente, entendeu? Era 6, 8 horas no mínimo para fazer o procedimento. E a gente resolveu fazer esse procedimento dentro do banco de dados, né? A gente tinha que buscar a tabela de cliente, buscar a tabela de pedido e depois verificar se o pedido bate com o estoque. Então a gente tinha que ficar toda hora consultando o banco e vindo de um lado para o outro aqui entre o servidor e a aplicação do usuário. O que aconteceu foi que a gente fez esse procedimento todo aqui dentro, através de procedures do banco. Cara, esse procedimento assim de 8 a 10 horas, ele caiu para menos de 30 minutos. A diferença foi muito grande, muito grande. Então, ele melhora o tráfego da rede e, logicamente, aumenta a performance também. Então, aqui já está falando, né? Aumento da performance do sistema devido ao fato de que os procedimentos armazenados são compilados e armazenados no servidor de banco de dados. Ele é muito mais rápido para executar por causa disso também. Mesmo que eu monte os mesmos comandos que vão ser executados aqui, eles já estão pré-compilados aqui dentro. Então fica mais rápido a execução. E o reuso por várias aplicações que façam uso do banco. Então se eu faço uma procedura, por exemplo, para validar o estoque ou para fazer uma reserva de pedidos de estoque, como é o exemplo que eu falei com vocês, essa procedura vai poder ser usada tanto pelo um software web PHP que acessa essa base de dados, como também um software desktop que acessa a base de dados de outra forma qualquer. Então a gente vai poder ter várias aplicações utilizando essas funções que estão centralizadas dentro do banco de dados. Bem, existem desvantagens. Então, assim, requer pessoal com conhecimento mais especializado, que nem todo desenvolvedor possui, né, para trabalhar com esses procedimentos, para criar esses procedimentos. É o maior esforço para manter as versões de código. Isso daqui é um problema sério, tá? Vocês imaginam o seguinte, além de vocês manterem uma versão atualizada do sistema,
a gente tem que manter uma versão atualizada do banco de dados. Hoje em dia isso está muito mais fácil, está tudo na web, quando a gente atualiza um, atualiza o outro. Mas em muitas empresas eles mantêm o banco de dados dentro da empresa. Então, se a gente tem um software com vários bancos de dados espalhados em várias empresas, para você manter essas versões de procedure armazenadas, isso é trabalhoso. Pois agora você também tem código no servidor de banco de dados para manter atualizado. Então, assim, quem faz principalmente trabalho com aplicações desktop, isso aqui é um problema grande para você. Vai executar uma aplicação, você espera que ela funcione de uma forma. Se o banco de dados não tiver atualizado com a versão mais atualizada daquela procedure, ele não vai funcionar do jeito que você está prevendo. Dificuldade de depuração dos procedures armazenados. Eu vou até ensinar algumas coisinhas para vocês poderem fazer depuração também. Mas é uma dificuldade que se tem. Isso está rodando dentro do servidor. Então, quando a gente joga essa procedure, ela roda lá dentro. A gente dificilmente vai conseguir debugar a linha igual a gente faz no aplicativo. E a gente tem a perda da portabilidade. Isso aqui é um grande problema também, né? Caso você precise migrar para o gerenciador de banco de dados, geralmente quando você escreve um código num procedure armazenado, muitos comandos são específicos, né, daquele sistema gerenciador de banco de dados. E você acaba perdendo a portabilidade, de possibilidade de pegar aquele banco e transferir, por exemplo, de um PostgreSQL para um SQL Server, Oracle ou assim por diante. Bem, a definição básica, quando a gente cria uma função, a gente tem aqui create function, o nome da função que a gente vai criar, aí a gente vai especificar quais são os parâmetros. Aqui eu posso ter vários de tipos, inclusive diferentes, né, de entrada. A gente tem um retorno que a gente espera, aqui no caso aqui esse retorno do tipo inteiro, né? Mas pode ser um retorno, se você não quiser retornar dados, você pode colocar void. Se você quiser retornar um float, você pode colocar o tipo aqui também. E um detalhe é esse has, né, que a gente coloca $, que fecha aqui embaixo, tá, com o nome da linguagem. Aqui a gente tem o nosso código, né? Nessa parte nós vamos declarar as variáveis que a gente vai utilizar. Aí vocês podem declarar variáveis do tipo inteiro, do tipo float, do tipo record, que a gente vai ver também. E aqui propriamente é o código onde as coisas vão acontecer, tá? Então, assim, lembrando que a gente vai ver detalhes sobre a execução desse código na próxima aula. Como foi que a gente vai criar um código na prática para poder estar utilizando uma função, ok? Bem, o banco de dados que a gente vai usar para criar é o nosso banco de dados de teste, tá? Onde a gente tem aqui o livro, o autor e editor. A gente vai brincar bastante com isso aqui, montando alguns procedures para ele. Ok, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai ver a parte prática de procedures. Um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.